Olá, Willa. Em primeiro lugar, eu queria saudar os responsáveis pelo ISCED e os organizadores deste encontro. Queria desejar um bom êxito para os vossos trabalhos e explicar-vos que, na impossibilidade de estar presente, porque tinha compromissos já cá em Portugal, na impossibilidade de estar presente, pensámos num esquema em que eu gravaria em vídeo a minha apresentação e a professora Neuza, que vai estar presente no encontro, levaria o vídeo e comentá-lo-ia. Até porque ela esteve envolvida neste processo de desenvolvimento curricular de que vos vou falar. Por que é que eu escolhi este tema? É que, olhando para a temática do vosso encontro, a reforma curricular na busca da melhoria da qualidade do ensino, eu lembrei-me que na Universidade de Aveiro, nos finais dos anos 90, nós empreendemos um projeto de desenvolvimento curricular de todos os cursos e que ficou conhecido como o Repensar os Currículos. E embora isto já tenha acontecido no final dos anos 90, e vocês poderão pensar, vai-nos falar de uma coisa que já teve o seu tempo, já está desatualizada, porém eu vou ler-vos aquilo que escrevi no resumo desta conferência e que enviei aos organizadores. Contextualizada num tempo e num país, a análise deste caso permite extrair princípios intemporais e universais, suscetíveis de constituírem enquadramentos válidos para a construção de projetos criativos de desenvolvimento curricular noutros contextos. Quer isto dizer que eu não espero que, nas revisões curriculares que vão fazer, vão adotar exatamente os processos e o caminho que nós seguimos, mas o que espero é que a explicação deste processo, na sua caracterização e no balanço crítico que irei fazer, permita um enquadramento em que possam fazer reflexões para uma construção construtiva dos vossos currículos. Parece-me importante, quando apresentamos um caso, contextualizar as situações em que ele ocorreu. E, portanto, vou gastar aqui algum tempo a contextualizar, a caracterizar o tempo em que isto se passou e as características. A Universidade de Aveiro, nos anos 90, no final dos anos 90, estava, podemos dizer, na sua adolescência. Uma adolescência cheia de vitalidade. Tinha completado os 25 anos e tinha dado um salto muito grande em termos de número de alunos nos últimos 10 anos. Tinha duplicado o número de alunos. Isso trouxe a seguinte situação. Com mais alunos, há alunos que são menos motivados e há alunos que estão menos bem preparados. No início, eu estive na universidade desde o início, lembro-me, nós tínhamos relativamente poucos alunos e era um grupo de alunos, eram grupos de alunos geralmente muito bons. À medida que se vai alargando e que que vêm mais alunos, a qualidade, na sua generalidade, tende a descer. Não quer dizer que não continue a haver bons alunos, mas na generalidade tende a descer. E, portanto, os comentários que ouvíamos aos professores eram muitas vezes de que os alunos vêm cada vez mais mal preparados, menos motivados, e a pergunta que sempre se punha é: e a culpa é de quem? E como é normal, a resposta era: a culpa é do ensino secundário, que não prepara bem os alunos. Nós achávamos, e aqui nós estou-me a referir à reitoria, na altura o reitor era o professor Júlio Pedrosa e eu era vice-reitora dele, e a equipe reitoral e alguns professores, claro, evidentes, achavam que esta era uma resposta muito simplista. Não se pode só atribuir as culpas ao secundário, neste caso, mas o que era preciso era pensar: os alunos estão cá, os alunos são nossos alunos e, portanto, o que é que nós aqui podemos fazer? E isto
sempre numa lógica, que era um dos princípios da Universidade de Aveiro, que é a qualidade do ensino e da investigação e das outras componentes, mas no caso que vertente agora interessa a qualidade de ensino. Portanto, queríamos manter este compromisso de que a qualidade de ensino tinha que ser boa. Estávamos, portanto, como eu disse, nos finais dos anos 90, mais propriamente em 1998, e completava-se, nessa altura, 5 anos após a última revisão curricular. Portanto, tínhamos terminado um ciclo de estudos, tínhamos completado um ciclo de estudos. E achámos que era um momento de fazer uma pausa, de pensar e de renovar os currículos. Currículos de 33 cursos que na altura tínhamos e que foram todos reestruturados na mesma altura por razões que à frente compreenderão. E também gostava aqui de dizer uma coisa. Porquê ao fim de um ciclo completo? Porquê não ir renovando à medida que se iam detectando alguns problemas? Nós não assumimos isso e achamos que isso é um mau princípio. Sempre que há uma reestruturação curricular e ela já começa e já está no terreno, começam as vozes discordantes. Aquela disciplina não deve estar aí, aquela disciplina devia estar mais para a frente ou mais para trás. E, portanto, se começa a mexer aos bocadinhos, desfaz-se o puzzle, porque um desenvolvimento curricular tem uma lógica, tem um puzzle que não convém destruir assim, digamos, em linguagem banal, por dar cá aquela palha. Além disso, vários relatórios que tinham sido feitos de análise das situações e de balanços críticos apontavam para 3 aspectos que nós achámos que era preciso ter em consideração. Por um lado, havia uma polémica relativa à existência de um primeiro ano comum nos cursos de Ciências e Engenharia. Numa reestruturação anterior, tinha sido considerado que os cursos de Ciências e de Engenharias deviam ter uma base comum. Todos os alunos entrados no primeiro ano tinham as mesmas disciplinas, o mesmo plano de estudos. E isso era o chamado modelo do primeiro ano comum. E havia uma série de pessoas que vinham criticando este modelo, portanto, era preciso dar alguma atenção a este problema. Nos cursos de formação de professores, por exemplo, havia uma insatisfação pela articulação entre as perspectivas teóricas e as perspectivas práticas, achando os alunos que, ao chegarem ao estágio, não estavam preparados para o seu desempenho prático. E, em alguns cursos de áreas novas, estou-me a lembrar, por exemplo, dos cursos de música e nos cursos de design, que eram os mais recentes, mas também em alguns de ciências sociais, como a economia, tinha-se detectado alguns aspectos a melhorar, o que é normal, porque eram cursos ainda novos, não tínhamos muita experiência nisso. Por outro lado, não podemos esquecer que formar alguém é formar alguém num estado da sociedade e formar alguém para trabalhar na sociedade. E o que nós assistíamos é que a sociedade estava a exigir novas competências. Dou-vos só um exemplo. Enquanto que antigamente nos cursos de engenharia não se pensava, por exemplo, em haver uma disciplina de relações interpessoais ou uma disciplina de empreendedorismo, as novas exigências da sociedade e do trabalho em sociedade exigiam que os alunos tivessem alguma formação nesta área. E tínhamos, portanto, a consciência de que quer os alunos, quer a sociedade tinham mudado. Mas perguntávamos-nos se o ensino tinha mudado e achávamos que não. Portanto, nós tínhamos um forte... Nós já não é só a reitoria, agora aqui era a universidade de uma maneira geral, nós tínhamos um forte desejo de mudar e de nos atualizarmos. Atualizarmos não porque estivéssemos muito desatualizados, mas porque realmente o progresso da sociedade é tão rápido que se de tempos a tempos não se atualizam, não se renovam, não se repensam os currículos, corre-se o risco de se ficar desatualizado.
Não posso também deixar de vos citar, de vos referir, a influência que o exercício de autoavaliação dos cursos teve neste desejo de mudança. Nos anos 90, não sei exatamente quando, mas devia ter sido por meados dos anos 90, foi instituída a autoavaliação dos cursos a nível nacional. O processo tinha duas vertentes, tinha uma avaliação interna, em que a própria universidade, as pessoas que trabalhavam nesses cursos, faziam a sua autoavaliação, e depois havia uma avaliação externa, em que vinha um painel de avaliadores a confrontar os docentes e os responsáveis da universidade pelos relatórios. E foi ao princípio nós não gostámos nada, devo confessar-vos, porque isto trazia muito trabalho, mas eu reconheço que foi um processo que ajudou muito a refletir sobre o que estava mal e o que é que se podia fazer de melhor. E, portanto, o grande desafio que se colocava nessa altura, naquilo que foi conhecido como repensar os currículos, o grande desafio era encontrar novas formas de organizar o ensino e a aprendizagem. Mas, pairando ainda no ar, havia outras influências a que não podíamos também ser alheios. Uma das ideias é que formações iniciais demasiado especializadas era mau e que seria preferível haver eventualmente um primeiro ciclo de uma formação mais global, mais transversal, e deixar as formações especializadas para segundos ciclos, que na altura eram os mestrados e os doutoramentos. Por outro lado, embora não estivesse ainda instituído, porque só foi instituído em 2010, falava-se já no espaço europeu do ensino superior, ou seja, a área europeia, com um ensino superior organizado de forma que não era homogeneizar todos os cursos, mas era permitir que os cursos num determinado país tivessem uma correspondência, uma transferência para cursos noutro país. E para isso era fundamental aquilo que é conhecido como os ECTS, European Credit Transfer System, um sistema de transferência de créditos de um país para outro país. Portanto, isto eram ideias que na altura andavam no ar, hoje estão mais que concretizadas com o processo de Bolonha, mas na altura ainda andavam no ar, mas já estavam, portanto, a influenciar aquilo que nós queríamos fazer. Esta figura, que eu não vou comentar muito em pormenor, depois eu dou-vos, aliás, a referência de um artigo onde podem ver isto com mais pormenor, mas esta figura foi uma figura que eu organizei, uma sistematização da resposta à pergunta: quais são os fatores de insucesso académico? Portanto, havia algum insucesso académico e era preciso nós percebermos quais eram os fatores de insucesso académico. E eu acho que quando nós conseguimos sistematizar, nós compreendemos muito melhor os problemas. Então, olhando para os vários relatórios que tinham sido feitos e para o meu pensamento, com a minha formação em educação, eu consegui identificar, de uma forma simples, 4 fatores fundamentais no insucesso escolar: o aluno, o professor, o currículo, a instituição. Isto permite dizer que não é só o aluno que tem culpa do insucesso, nem é só o professor que tem culpa do insucesso, nem é só o currículo que tem culpa do insucesso, nem é só a instituição que tem culpa do insucesso. Mas são estes 4 fatores articulados, podem focalizar mais num ou mais noutro, mas são estes 4 fatores articulados, e a ideologia vigente que na época, na altura, condiciona, influencia as atitudes dos alunos, dos professores, o pensamento sobre o currículo e a organização da instituição, é tudo isto que nos permite compreender os fatores de insucesso académico. E quando eu apresentei este esquema ao reitor,
Ele disse-me assim: muito bem, Isabel, mas agora eu quero saber quais são os fatores de sucesso académico, porque é isso que nos interessa agora no repensar os currículos, é partir do insucesso e transformar o insucesso em sucesso. E eu fui outra vez pensar e, curiosamente, cheguei à conclusão que não eram muito diferentes. Tinham que ser, era vistos numa perspectiva positiva. Por exemplo, se as turmas, a nível da instituição, se as turmas eram demasiado grandes, então as turmas tinham que passar a ser mais pequenas. Se havia descoordenação entre os vários professores, entre as várias disciplinas, tínhamos que pensar em coordenação. Bom, eu não vou comentar estes fatores todos, vou dar-vos, já dei um exemplo da instituição, vou dar um exemplo do aluno, por exemplo, desajuste nos métodos de estudo. Eles vinham do secundário habituados a determinados métodos de estudo que não são exatamente os métodos de estudo que são apropriados a um ensino universitário. Mas, curiosamente, também, quando nós lhes queríamos dar apoio e no primeiro ano fazer sessões de como estudar, eles não aceitavam muito, porque estavam muito dominados pelos sentimentos de emancipação, de libertação de uma escola no secundário em que eles eram mais conduzidos e o seu trabalho era mais organizado pelos outros que não por eles, e também, de certo modo, uma emancipação, libertação, muitas vezes da vida familiar, porque muitos deles, ao virem para a Universidade de Aveiro, deixavam as suas famílias. Um ou dois exemplos a nível dos professores será, por exemplo, a cultura de eliminação dos menos capazes. O que é que entendemos por isto? Os professores, muitas vezes, demasiado cedo, rotulam os alunos e dizem: este é muito fraco, este não vai ser capaz. Pronto. E, portanto, não têm sequer, e eu acho que hoje já têm muito mais, não têm sequer a preocupação por despistar ajustes e dificuldades, que são fundamentais para ajudar o aluno a ultrapassar. A nível do currículo, referi, por exemplo, o desajuste entre níveis de ensino, entre o secundário e o universitário, e já referi isso também a propósito dos estudos, mas pode haver, a nível do currículo, uma má organização de horários ou dos calendários dos testes, ou, e esta é uma das que é muito corrente, uma desarticulação vertical e horizontal entre as disciplinas dos planos de estudo. Esta figura foi apresentada no Conselho Pedagógico na altura em que iniciámos o repensar os currículos e teve um grande sucesso, utilizando as palavras de insucesso e sucesso. Teve um grande insucesso porque os professores e os alunos acharam extremamente simples, mas claro e evidente, e começaram a perceber a complexidade do que é todo este processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento curricular. Houve um professor que me disse: "Oh, Isabel, eu nunca tinha pensado naquilo, mas aquilo é tão evidente." Pois é, mas é preciso sistematizar. Ainda dentro da contextualização, eu avisei logo que ia ser bastante longa, porque os casos só se entendem se são bem contextualizados. Mas ainda dentro da contextualização, o balanço crítico feito revelava, nos currículos que estavam em vigor, aspectos positivos e aspectos negativos. Nos aspectos positivos, destacava-se a matriz interdisciplinar, que é característica da Universidade de Aveiro, sempre foi desde o início e é no momento também. O que é isto de matriz interdisciplinar? Não há cursos que estejam só localizados num determinado departamento. A matriz é de que há uma série de disciplinas necessárias para
adequadas ao plano de estudo e os alunos e essas disciplinas podem ser dadas na física, na eletrónica, na matemática, quer dizer, os alunos passam por vários departamentos. Podem ser dadas de acordo com o plano de estudos, não é assim de qualquer maneira. Também os aspectos positivos são as instalações da Universidade de Aveiro, que são ótimas, a organização da instituição, a qualificação e a dedicação dos docentes era um dos aspectos muito positivos, a proximidade dos docentes, as dinâmicas de investigação e a sua articulação com o ensino. Portanto, a Universidade de Aveiro é uma universidade com muita investigação, de muito boa qualidade, e isto tem reflexos no ensino que se pratica. Como aspectos negativos, apontava-se a deficiente preparação pré-universitária, o insucesso escolar que, em alguns casos, nomeadamente nos primeiros anos, sobretudo na matemática, era muito grande, era preciso fazer qualquer coisa relativamente a isso, e a coordenação interdisciplinar, que se a matriz interdisciplinar era um aspecto positivo, por vezes a sua articulação falhava e, portanto, era preciso pensar um pouco mais na coordenação interdisciplinar. E então, para responder ao desafio a que atrás me referi, o Repensar os Currículos tinha o seguinte objetivo: atualizar os currículos e melhorar a qualidade da formação, tendo em conta as exigências da sociedade à época e os 4 fatores atrás identificados: aluno, professor, currículo e instituição. Quais os pressupostos deste projeto? Tinha que ser um projeto mobilizador de toda a comunidade, mas fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, dos professores, como atores importantes neste processo de ensino-aprendizagem. E que devia constituir, ao mesmo tempo, um processo de desenvolvimento profissional dos próprios docentes. Na altura já se falava bastante em cursos de formação dos docentes universitários. Eu, particularmente, nunca fui muito adepta de cursos de formação de docentes universitários, mas sempre fui muito adepta de que os docentes universitários, pela sua capacidade de questionamento, de reflexão, de investigação, de comprometimento, tinham possibilidades, se lhe dessemos as condições para isso, tinham possibilidades de se desenvolverem profissionalmente. E isso e também a mudança que queríamos instituir na organização do ensino, da aprendizagem, implicava mudar a cultura instituída. Portanto, era preciso mexer na cultura. A cultura faz-se com as pessoas e pelas pessoas e, portanto, era preciso envolver os principais autores no desenvolvimento dos currículos. E era preciso usar uma lógica de desenvolvimento curricular na reestruturação curricular. Porque até aqui, nas universidades, o que é que normalmente se fazia quando se faziam reestruturações curriculares? Olhava-se para o plano de estudos em vigor conversando e vendo o que é que até aí não tinha corrido tão bem, mudavam-se as pedras daquele plano curricular. Mas repensar currículos é muito mais do que mudar pedras de um plano de estudos. Repensar currículos implica perceber bem o que é um desenvolvimento curricular. E esse foi o grande desafio que eu introduzi com todo o apoio do reitor na altura, foi vamos fazer isto numa lógica de desenvolvimento curricular. Também ainda como pressupostos, eu já referi isto, é o questionamento sobre a própria docência e os problemas pedagógicos. Os docentes universitários têm obrigação e têm capacidade para se questionar sobre a sua docência e sobre os problemas pedagógicos que lhe vão surgindo. E, ao fazer isso, de certeza que vão cair na alteração de métodos de ensino e de condições de aprendizagem. Por outro lado, era também muito importante consciencializar o estudante
que o estudante tem um papel muito ativo na própria aprendizagem. Era preciso consciencializá-lo disso. Esta ideia, mais tarde, veio a ser uma das ideias centrais do processo de Bolonha, mas eu não vou falar-vos do processo de Bolonha, senão faria outra conferência, e o que for pertinente, a professora Nilza, quando comentar ou quando responder às vossas perguntas, dirá. Também, na altura, nos apercebemos que era fundamental que cada curso tivesse um diretor, uma pessoa responsável, o rosto daquele curso, a pessoa com quem se poderia conversar para saber como é que estavam a correr as coisas, a pessoa a quem os alunos se pudessem dirigir quando tivessem dúvidas complicadas. Portanto, nós queríamos instituir a figura do diretor de curso. A estratégia então utilizada para responder ao objetivo e com aqueles pressupostos foi consciencializar todos os atores da realidade existente. Realidade que tem muito a ver com aquela contextualização a que eu me referi no início. Envolver todos numa busca interativa de soluções. Eram as pessoas que estavam no terreno e não a reitoria e não os diretores dos departamentos que tinham que dizer como é que as coisas eram feitas. Era preciso buscar interativamente soluções. E era preciso abordar os problemas pedagógicos numa atitude de pesquisa, também já me referi a isto. Para criar uma cultura partilhada de formação, e eu diria de formação e de desenvolvimento profissional, de formação dos alunos e de formação e desenvolvimento profissional dos docentes. E isso fazia-se pela criação de espaços de descrição, interpretação, confronto, diálogo, experimentação e avaliação. E envolvendo progressivamente os docentes. Daí que este projeto Repensar os Currículos teve 4 fases. Já falarei delas um pouco mais à frente. Antes da primeira fase, nós na reitoria reunimos todos os diretores de departamento, na altura não se chamavam assim, mas pronto, não importa, e o presidente do Conselho Pedagógico, o presidente do Conselho Científico, o presidente da Associação dos Estudantes, e explicámos o que é que íamos fazer. E, para perceberem bem a lógica do desenvolvimento curricular, apresentei-lhes este esquema, também ele muito simplificado, que os levou a perceber que as atividades de formação, que são o centro do currículo, têm que ser derivadas ou têm que ser enquadradas no saber constituído, no saber disciplinar e interdisciplinar e transdisciplinar constituído, no aluno, nas concepções e atitudes de alunos, de professores, da sociedade e nas expectativas sociais. O que é que se espera que o aluno com aquele curso tenha aprendido e seja capaz de fazer. A reitoria coordenou de uma forma um bocadinho distante, exatamente porque quis dar responsabilidade aos docentes, mas de qualquer maneira deu algumas orientações. Por exemplo, disse que devia ser uma formação graduada, de espectro largo, seguida de especializações a nível de pós-graduação. De que deveria haver uma formação básica, tanto quanto possível comum, mais uma formação específica, mais uma formação complementar. Isto ainda na graduação. Portanto, na graduação deveria haver uma formação básica comum, formação específica e formação complementar. De que seria necessário pensar em formação em competências transversais. A Universidade de Aveiro já tinha uma tradição de, em todos os alunos do primeiro ano, terem inglês e terem informática. Bem, nesta altura já não era muito preciso ter inglês e ter informática, porque algumas dessas competências até já eram adquiridas no ensino secundário, nessa época, mas era preciso pensar noutras,
como, sei lá, a capacidade de trabalhar em conjunto, a capacidade de ler textos, a capacidade de escrever relatórios, etc. Portanto, havia um conjunto de competências que nós considerávamos transversais e que era preciso pensar nelas. Também estabeleceu como máximo 22 horas por semana de lecionação e fez fincapé em que passasse a ser reconhecido o tempo de estudo dos estudantes. Não só o tempo em que eles estavam nas aulas, mas o tempo do seu estudo, na lógica dos ECTS. E eu organizei um guião com questões orientadoras para os docentes, para orientar os docentes no trabalho que iam fazer. E a primeira pergunta tinha a ver com as competências. Que competências deverá demonstrar o futuro licenciado? O futuro licenciado pela Universidade de Aveiro, nos vários cursos, já lá vamos. Que competências se espera que tenha o estudante à entrada da universidade? Qual a realidade atual? Porque se nós queremos que o estudante, no fim, atinja determinadas competências, nós também não podemos esquecer que ele chega com determinadas competências. E as atividades de formação têm que jogar neste intervalo. Que conteúdos de formação promovem o desenvolvimento de competências esperadas? Que atividades coordenam conteúdos e desenvolvimento de competências? Ainda há mais, mas antes de passar ao seguinte, eu vou explicar-vos porque é que está ali sempre porquê, porque devem-se ter interrogado porque é que eu não li o porquê. Bom, todo este processo nós queríamos que fosse um processo muito reflexivo e, portanto, os porquês estão em todas as perguntas para lembrar às pessoas que não bastava dizer quais as competências, era preciso saber justificar que eram aquelas e não outras. Que papéis para o professor e para o estudante? Que recursos e contextos de formação? Que processos de avaliação demonstram a presença das competências, quer finais, quer em desenvolvimento? E, portanto, há aqui um repensar também como é que, se vamos mudar a organização do ensino e da aprendizagem, se vamos centrar-nos em competências. E competências, atenção, competências não excluem conteúdos. Se vamos centrar-nos nisso, como é que depois vamos avaliar as competências? E, por fim, que processos de monitorização adotar para manter adequada a realização do planeamento curricular projetado? Porque uma coisa, como sabem, é o plano, é o plano de estudos, é o currículo, melhor, é o currículo no papel. Outra coisa é o currículo em ação. E o currículo em ação e a gestão desse currículo tem que ser monitorizada. Como eu disse atrás, nós organizámos o processo em fases e, portanto, eu vou apresentar-vos as fases, os intervenientes e as tarefas. Na primeira fase, os intervenientes eram relativamente poucos, eram, penso que 7, um representante de todos os professores por cada área de formação. As áreas de formação estou a falar em ciências exatas, engenharia, ciências sociais, formação de professores. Portanto, cada uma dessas áreas, através dos presidentes dos conselhos diretivos, indicava uma pessoa. E, portanto, o primeiro grupo era constituído por 7 professores, acho que eram 7, representando as 7 áreas que nós tínhamos. E a tarefa que lhe foi incumbida foi definir as competências desejáveis para os diplomados pela Universidade de Aveiro, independentemente da natureza do curso. Quer dizer, qual é a marca que a Universidade de Aveiro quer pôr nos seus diplomados? Eu vou passar aquele, se calhar não vou, mas vou muito rapidamente comentá-lo. Portanto, a noção de competência, que às vezes é muito mal compreendida, ainda hoje eu acho que é mal compreendida, nós veiculámos-la como o conjunto de elementos que a pessoa consegue mobilizar para agir em situação.
em circunstâncias reais. E, na altura, tinha havido uma reunião muito interessante entre empresários europeus e o Conselho de Reitores. E dessa reunião tinha saído este relatório, Moving Towards a Learning Society, e nesse relatório era apresentada uma visão moderna de competência. O relatório tem a data de 1995. E nessa visão moderna de competência falava-se em conhecimentos. A competência implica conhecimentos, factos, métodos, conceitos e princípios, capacidades, saber o que fazer e como, experiência, ou seja, a capacidade de aprender com os seus erros e com o sucesso, contactos, capacidades sociais, redes de contactos, influência, portanto são as relações interpessoais, valores, vontade de agir, de acreditar, de se empenhar, de aceitar responsabilidades e poder físico e energia mental. E são todos estes elementos que constituem a competência. Isto foi dado às pessoas para também pensarem sobre isto e o grupo da primeira fase, os tais 7, identificaram as competências que eles entenderam e identificaram competências cognitivas, processuais, comunicacionais e atitudinais. E aqui está só o grande chapéu, mas eles depois discriminaram algumas delas. Porque estas competências e estas discriminações iam ser o ponto de partida do trabalho da segunda fase. Na segunda fase, um representante dos professores por cada um dos departamentos responsáveis pelos cursos, portanto agora já não era ao nível das áreas, mas era já ao nível dos cursos, agrupados por áreas de formação, tinham como coordenadores os intervenientes da primeira fase, ou seja, o interveniente da área da formação de professores na primeira fase seria o coordenador do grupo de professores de todos os departamentos que intervinham na formação de professores. E a tarefa aqui era concretizar, para cada uma das áreas de formação, as competências identificadas na primeira fase. Ou seja, era responder à pergunta: que competências deve ter um licenciado em Física pela Universidade de Aveiro, por exemplo. Na terceira fase, já se ia mais ao nível de curso. E os intervenientes eram, fundamentalmente, os diretores de curso, que agora teriam que se reunir com os docentes do curso para concretizar as competências identificadas na fase anterior. Portanto, na primeira fase, ao nível dos diplomados pela universidade, independentemente do curso e da área, na segunda fase por áreas e agora aqui já era por curso. E finalmente, na quarta fase, e só na quarta fase, é que eram envolvidas as comissões científicas departamentais e pedagógicas de curso, portanto era institucionalizado este processo, e a tarefa consistia na análise dos planos de estudo que estavam em vigor. Reparem, só nesta altura, só já na quarta fase, é que nós entendíamos que os planos de estudo em vigor deviam ser analisados. Porque se tivéssemos começado com a análise dos planos de estudo, antes de definir as competências e tudo o resto, o que iríamos fazer era a tal mexida cirúrgica, mais ou menos profunda, nos planos de estudo que estavam em vigor. E nós queríamos começar do início. Portanto, análise dos planos de estudo em vigor e do seu modo de operacionalização e propostas de mudança em função da sua adequação, desadequação ao desenvolvimento das competências. As competências eram sempre a referência. Uma reflexão agora sobre o processo, e já estou a falar há muito tempo, mas já me estou quase a calar. Vejamos os aspectos positivos e os aspectos negativos. Um aspecto muito positivo foi o envolvimento dos docentes. Ainda hoje me acontece ir pelo campus e encontrar alguns dos docentes que participaram nisso e eles recordarem o
o gosto, mas ao mesmo tempo também a exigência que foi serem envolvidos desta maneira. Uma reflexão séria sobre os problemas. Um diálogo entre os vários atores, nem sempre fácil. E a consciencialização da complexidade do desenvolvimento curricular. Eu acho que isto foi um aspecto muito positivo e um aspecto que ficou por bastante tempo. Ainda nos aspectos positivos, uma maior preocupação com a aprendizagem e a avaliação. Também foi interessante que se fosse capaz de identificar em cada curso quais as linhas estruturantes, quais são realmente os conceitos fundamentais, os aspectos fundamentais de cada curso e como é que um curso liga com o outro que lhe é próximo. Um grande esforço de articulação horizontal e vertical dos conteúdos. A interdisciplinaridade e a introdução do ECTS, já referi. Também teve os seus aspectos negativos. Foi um processo muito demorado, porque para se mexer nas culturas é preciso tempo, mas realmente foi talvez exagerado demais. Foi um processo não inteiramente finalizado, porque gastou-se muito tempo com a identificação das competências e com a identificação dos conteúdos e ficou pouco tempo para a relação entre as metodologias de ensino-aprendizagem e a avaliação. E também a monitorização, o processo de monitorização, como é que ia ser monitorizado, não se conseguiu muito traçá-lo. Houve dificuldade em vencer certas ilhas disciplinares, é sempre difícil, mas mesmo assim acho que ainda se conseguiu bastante, e houve uma ausência de solução concertada para as tais competências transversais, que uns docentes achavam que devia ser ensinadas logo no primeiro ano numa disciplina à parte, e que outros, entre os quais eu me incluo, achavam que as competências transversais devem ser desenvolvidas nas várias disciplinas ao longo do currículo. A pergunta que eu me coloquei foi se valeu a pena. Falta aqui um ponto de interrogação. Ou melhor, já está aqui uma afirmação. Valeu a pena, sim senhor. Valeu a pena porque mexeu com a cultura, consciencializou para a complexidade das situações e antecipou o processo de Bolonha. E quando chegou o processo de Bolonha, a Universidade de Aveiro estava muito mais preparada para entrar nele. E alguns docentes diziam-me na altura: o grande trabalho já está feito, já foi feito com repensar os currículos. Um comentário final. Eu acho que aquilo que nós fizemos foi um processo de triplo desenvolvimento. Desenvolvimento curricular, desenvolvimento profissional e desenvolvimento institucional. Fica apenas a referência de um artigo em que eu analiso isto mais em pormenor e renovo os meus votos de que o vosso encontro seja um sucesso e espero. Eu queria ser modesta, mas ao mesmo tempo eu queria contribuir e estar presente aí convosco. Espero que aquilo que eu vos trouxe tenha alguma utilidade. Adeus.